Meus irmãos, estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, Rio de Janeiro, para mais uma noite de estudos. E hoje nós vamos estudar o livro O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. E a nossa irmã Denise Fernandes vai fazer conosco o estudo, trará as suas reflexões para que nós possamos aprender, crescer juntos e conhecer um pouco mais desse evangelho maravilhoso do Mestre Jesus. E o capítulo selecionado para o estudo da noite de hoje é o capítulo 14, que tem por título Sede Perfeitos. Então, que Deus abençoe e inspire a nossa irmã Denise. Denise, a palavra está com você. Como a Rose falou, esse capítulo do livro, esse livro é maravilhoso, né? E esse capítulo não poderia ser estudado assim. Você vê, nós temos o hábito, né, de falar assim, não, coincidências não existem, né? O acaso não existe. Mas muitas vezes a gente repete, simplesmente sem aquela convicção, realmente. Então, como é que a gente tem a convicção de que o acaso não existe? Ontem, abrimos o Evangelho, que não fazemos o Evangelho no lar, às 21h30. Então, abrimos ao acaso o Evangelho e caiu exatamente este capítulo. E hoje, como continuidade, o que nós vamos estudar é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem. E Vinícius nos traz essa forma tão própria dele, né, de estudar, de falar sobre o Evangelho, que nos encanta. E falando de perfeição, né, nós já estudarmos hoje à tarde, assim, com mais profundidade, sobre o que é perfeição, nos prendemos na questão de comparar um pouco, a princípio, de comparar o que a gente acha que é perfeição e o que é perfeccionismo. Porque as pessoas costumam confundir a perfeição com o perfeccionismo. Mas ser perfeccionista não é uma coisa muito positiva, né? Porque o perfeccionista é aquele que não admite erro. Então, ele tem por hábito se deter em minúcias e acaba se perdendo. Não é que eu me vi ali mesmo. Começa uma coisa, o estudo não podia ser para outra pessoa, né? Tinha que ser para mim. Começa a querer fazer tudo perfeitinho, se atém a tantas minúcias e leva tanto tempo naquilo que ele não consegue chegar à conclusão. Né? E o ser perfeito, como o que diz no Evangelho, exatamente a chegarmos à perfeição relativa de Deus. Né? Então, a perfeição relativa de Deus que nós temos que chegar, né, nós, os espíritos puros. Né? Então, essa é a nossa relatividade, espírito crístico. Né?
essa é a relatividade que temos. Então, vamos começar a ler o texto, que diz assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Senhor, quão forte é esse teu imperativo, pois então ser-nos-á dado almejar semelhante perfeição? Não indagas se podemos ou não podemos, se queremos ou não queremos, se achamos viável ou inviável. Ordenas: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Dar-se-á acaso que desconheças nossa fraqueza e nossas condições de inferioridade? Tu, que és o guia e o pastor deste rebanho, que és o mestre dos ignados pecadores, que deste provas inequívocas de conhecer o homem em todas as suas mais íntimas particularidades. Certamente, não te poderias enganar ao proferires aquela sentença, dando-lhe o relevo com que costumas assinalar os teus mais transcendentes ensinamentos. Desculpe, Fernanda, puxar para Não, problema. Tu, que és a luz do mundo, que disseste com a força de uma convicção e de um valor que te são intrínsecos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Frase que, no dizer de Wagner, significa: eu sou o caminho da verdadeira vida. Tu não podes errar. Teu verbo não tem lacuna. Tua palavra não tropeça. Não obstante, Senhor, não posso conceber que a meu espírito seja dado conquistar a perfeição suprema. E contudo tu disseste: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o Cristo ele não nos convida, né? Pela visão de Vinícius, ele nos impele, né? Ele nos ordena: sede perfeitos, porque ele sabe o que, ele nos conhece e ele sabe aonde nós podemos chegar. Então, Cristo, Jesus Cristo, nosso mestre, querido mestre Jesus, nos ordena porque nós somos muito vacilantes. Então, estamos nós nessa condição de inferioridade, nós necessitamos de sermos orientados, de sermos conduzidos. E é o que Jesus faz conosco, que somos as suas ovelhas, né? E Vinícius, ao reportar assim, falar assim a Jesus, e ele era um homem tão esclarecido, né? Já um espírito evoluído, já em comparação conosco, né? E ele fala que se coloca assim como um homem imperfeito falando com Jesus. O espírito do homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, sempre que lhe sondamos os arcanos profundos, vamos encontrá-lo almejando o melhor. O espírito não se acomoda com o menos, quer invariavelmente o mais. O sofrível, o regular e o bom não lhe satisfazem as aspirações. Ele deseja a perfeição. Essa sede do melhor é um incentivo que o concita à luta sem tréguas pela aquisição do bem e do belo infinitos. A sede insaciável de perfeição
que o espírito experimenta constitui a prova de sua origem divina. Deus está no homem. A mediocridade jamais o contentará quando consciente de sua própria natureza. Ele anseia pela perfeição e, na esfera em que se agita, sente e goza os prenúncios dessa perfeição, desse ideal que o atrai como imã irresistível, norteando-lhe o rumo majestoso da vida. Dando uma paradinha aqui, nós vamos falar em O Livro dos Espíritos. Nós vamos pegar o Livro dos Espíritos. Na questão 196, se a gente está falando em perfeição, vamos ver qual é a questão, o que diz a questão 196. Qual é a pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre perfeição. Não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso a resposta. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. Então, conforme os esforços que empreguem. E esse objetivo, essa sede de perfeição que Vinícius diz aqui, que o espírito experimenta, que constitui a prova de sua origem divina. Porque se somos filhos de Deus, né? Se Deus nos fez perfectíveis, essa perfeição, essa busca da perfeição faz parte de nós. Está no nosso íntimo, desde o nosso princípio. Também aqui no Livro dos Espíritos, na questão 893, no capítulo 12 da perfeição moral, com o título As Virtudes e os Vícios, temos na questão 893 a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque a gente está buscando a perfeição. Então, nós vamos buscar desenvolver nossas virtudes. Então, Kardec pergunta qual a mais meritória de todas elas? Será que existe uma mais meritória de todas? A resposta dos espíritos: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Continuando o texto de Vinícius. A sede insaciável de perfeição que o espírito experimenta constitui a prova de sua origem divina. Repetindo, né? Deus está no homem. A mediocridade jamais o contentará quando consciente de sua própria natureza. Ele anseia pela perfeição. No parágrafo seguinte, o espírito em sua íntima natureza é incompatível com o mal. Daí a luta
com a consciência, o que vale dizer a luta consigo mesmo. Luta que pôs na boca do grande Paulo de Tarso estas memoráveis palavras, que não por acaso foram ditas hoje pela Rose. Que infeliz homem que eu sou, aquilo que não quero faço, aquilo que quero, isso não faço. Então, o homem, na sua íntima natureza, é incompatível com o mal, por isso que ele busca o bem. Né? E como somos herdeiros de Deus, nós temos os seus atributos, os atributos de Deus implantados dentro de nós. Isso no nosso DNA, não é isso? Então, buscamos a perfeição através da busca pelas virtudes, pelo desenvolvimento das boas virtudes, pelo desenvolvimento, pela luta contra as suas más inclinações, né? Então, essa infelicidade que o homem sente exatamente por estar em oposição àquele algo que ele tem, que ele busca. Aquela réstia, vamos dizer assim, aquele germe da perfeição que está dentro de si, bastando apenas que o homem, por sua vontade, comece a desenvolvê-los. Continuando. A felicidade que o espírito anela só lhe pode advir da harmonia entre os seus sentimentos, vontade e ações. Sentir, querer, agir em perfeita afinação. Está o segredo da felicidade. Você sabia desse segredo? O segredo da felicidade é a perfeita afinação, né? Em perfeita harmonia entre os nossos sentimentos, nossa vontade e nossas ações. Porque se não tiver desarmonia, se não tiver harmonia, quer dizer, se estiver em desarmonia, é isso que o homem sente, é infelicidade. Né? Porque sente que alguma coisa não está correta, alguma coisa está faltando nele, né? Então ele busca essa felicidade, buscando a felicidade através da perfeição, porque ele tem que desenvolver todas essas virtudes que estão inatas nele. Sempre se verifica desacordo entre aquelas manifestações do espírito. Ele sente, sempre que se verifica em desacordo entre aquelas manifestações do espírito, ele se sente angustiado. E de onde provém a desafinação? Provém precisamente de ele sentir em si mesmo, estou repetindo, em sentir em si mesmo o reflexo da suprema bondade e da infinita beleza que ainda não possui. Porque a perfeição é a busca da beleza. Beleza em tudo, em todo o ser. Né? Temos que nos desenvolver em todos os aspectos. Agora, imagine como é belo Jesus. A gente não tem noção, né? Olha, uma beleza indescritível para nós, né? Eu acho assim, até inconcebível em termos de imaginação. Porque um espírito de tamanha enormidade, um espírito de tamanha perfeição, deve ser belíssimo. Deve não, com certeza é belíssimo. A vida do espírito transcorre através desta porfia. Viver é lutar. Vencer é gozar. A última vitória marca o início de uma nova campanha na conquista de outro ideal, algo mais nobre
que já o conquistaram. Vamos à questão, ao Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 12 da perfeição moral, a questão número 918. Ai, que eu gosto tanto, eu almejo tanto chegar lá. Característica do homem de bem. Lá vou eu de novo falar sobre a característica do homem de bem. 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Vamos lá. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica os seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que deve usar para o bem, e disso não se envaidece, por saber que Deus, que lhe deu tudo isso, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. E seguindo, o parágrafo seguinte, lendo o parágrafo seguinte, de Vinícius, ele diz assim: tendes ouvido o que fora dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Corresponder às simpatias que nos votam, retribuir o bem que nos é feito,
Amar os que não nos dedicam amor é humano. Mas Jesus jamais se conformou com o humano. De todos os seus ensinos e exemplos, se conclui que ele quer o divino. E o divino manda que se ame o inimigo, que se ore pelos perseguidores, que se retribua com o bem todo o mal recebido. Procedendo assim, tornar-nos-emos filhos de nosso Pai que está nos céus, o qual derrama suas chuvas para fertilizar os campos dos justos e dos injustos, e envia os raios benfazejos do seu sol para aquecer, iluminar e vitalizar os bons e os maus. Então, para a gente fazer as nossas virtudes crescerem, né, se desenvolverem, o que o homem precisa fazer? O que nós precisamos fazer? São coisas que a gente precisa estar sempre estudando, né? Esse maravilhoso Pentateuco nos auxilia bastante. E nosso Mestre Jesus, apesar de ter falado assim de forma tão, como diz aqui o Vinícius, ele ordena, né? Ele manda, ele é incisivo nisso. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Para que a gente alcance essa perfeição, o que a gente tem que fazer? Nós vamos ver uma questão, a questão seguinte, a 919, ainda do capítulo 12, Perfeição Moral, sobre o conhecimento de si mesmo. Né? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, de que forma a gente vai ir contra... Não, trabalhar as nossas imperfeições. De que forma que nós vamos cultivar as nossas virtudes? Conhecendo a nós mesmos. Porque se a gente não se conhece, a gente não procura se modificar. Se a gente não se sente doente, a gente se sente o melhor, o bonzão, o sabe tudo, a gente não vai procurar resolver essas questões nossas. A gente não vai procurar acertar, se melhorar, tomar remédios. Não se acha doente, você não vai procurar a cura, não é mesmo? Então, o conhecimento de si mesmo, e muitas vezes Deus coloca à nossa frente, em várias situações que a gente precisa parar, refletir, precisa se conhecer. De que forma? Fazendo uma autoanálise de sua consciência, de seus atos, procurar abrir o seu coração às leis divinas, né? As leis do amor, analisando
o que de melhor você tem, o que de ruim você tem, o que você pode modificar, o que você pode fazer de melhor para alcançar esse homem de bem. Porque muitas vezes a gente se acha bem assim, inatingível, né, em certas questões. Como, por exemplo, a gente se acha tão certo, tão bom, tão perfeito, e isso é uma imperfeição grave, né? Nós conseguimos ver, realmente, como ele fala, a trave, o cisco no olho do outro, não vê a trave que está no seu. Nós temos por hábito ficar observando as pessoas e julgando as pessoas. Mas não vemos as nossas imperfeições. E, normalmente, quando se quer ser perfeccionista, é porque nós temos medo de errar. E não é nada mais, nada menos do que pura vaidade, puro orgulho. Porque aquele que se considera em erro, sabe que precisa melhorar. Aquele que não se vê em erro, acha que já está tudo certo. Então, não faz o mínimo esforço para essa melhora, né? E buscando a perfeição, a gente precisa se conhecer, se modificar, vamos lá, renovar as suas ações, né? Cultivar boas ações, não fazer do outro um espelho, né? Não julgar o próximo, procurar meditar em si, ligar o seu pensamento a Deus, porque se você se desconectar, você acaba errando porque você se acha bem perfeito, bem certo. Nós temos que estar sempre conectados a Deus, sempre conectados aos nossos bons amigos espíritos, né? Que estão ao nosso lado, os nossos mentores espirituais. Temos que estar sempre conectados ao Evangelho. Não é ser fanático, religioso fanático, mas é estar consciente do seu dever. Então, o que a gente deve fazer? Vinícius nos traz aqui nesse texto umas reflexões a respeito da perfeição, porque nós almejamos ser perfeitos. Nós não somos, nós somos muito imperfeitos. Mas almejar uma coisa e fazer um movimento para ser é outra coisa. Muitas coisas a gente deseja, mas a gente não tem e a gente não pode ter ainda, né? Então, temos que caminhar, mas a passos firmes, não caminhar vacilantes. Aqui mesmo nesta educação, no capítulo 28, Rumo à Perfeição, do 5º parágrafo até o final, é muito interessante. Quem tiver a curiosidade de olhar, eu vou repetir. No Médio Educação, aqui mesmo, capítulo 28, Rumo à Perfeição, eu assinalei do 5º parágrafo até o final, e que Vinícius, é interessante que ele, como é voltado à educação, ele sempre vai e volta, né, naquele assunto. Então, por quê? Porque
A escola do mestre é uma escola progressista. Vou ler aqui só o finalzinho. Sua escola é eminentemente progressista. Por isso, o mestre não se contenta com o regular e nem com o bom. Ele quer o excelente, o melhor, conforme se infere nesta sentença sua. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E ele continua nos dizendo, a obra da redenção é obra de educação. Educar é espiritualizar, avançando sem solução de continuidade, rumo à perfeição. Porque se esse é nosso objetivo, nós temos que fazer esse vínculo da perfeição, né? Como ele diz aqui no último parágrafo da leitura que a gente está lendo atualmente do capítulo 14. Tal o vínculo da perfeição. Amor incondicional. Amor como estado imperturbável do espírito. Somos filhos de Deus. Do nosso Pai Celestial, temos que haver uma herança. Temos que apresentar certo traço de caráter que ateste nossa filiação. Esse cunho é o amor sem intermitências e sem restrições. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Eis o senso máximo da vida. E agradecendo a vocês a paciência por me ouvir. Foi um pequeno estudo que eu fiz e foi assim, muito reflexivo, porque a gente tem por hábito querer ser sempre o melhor nas coisas, né? A gente quer. É certo que é algo que a gente tem que procurar, buscar a perfeição, mas não com aquele objetivo de ser superior aos outros. E sim, de fazer a vontade do Pai, porque no momento que a gente busca se melhorar, se tornar perfeito, é porque nós estamos na busca de cumprir as leis divinas. E cumprindo as leis divinas, a gente executa a vontade do Pai. Foi muito bom, não podia ser de outra forma. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estudar, e as características do homem de bem estão sempre batendo na minha porta, que é para a gente, sei lá, dar um sacode de vez em quando, né? E a gente se... Passando um pouquinho do horário, né? E a gente se tocar, porque às vezes é só pela repetição que a gente consegue reter algumas ideias, entendeu? Porque o estudo constante é que faz com que a gente melhore. É que faz que a gente fixa, apreenda aquelas... Por que a gente está reencarnando sempre? Porque a gente não aprendeu ainda, não é mesmo? Então, a gente está repetindo. Eu acho que já chega de tanto repetir, né? Vamos buscar fazer o melhor, que é para a gente alçar novos voos, como ele mesmo diz, chegar a outras questões, a outras... Não foi ele, não, foi um texto anterior que eu li. Você chegar a outros mundos, né? A outras vivências bem mais elaboradas, bem mais harmonizadas com a lei do Senhor, bem mais de acordo com o que a gente pretende e é o que Jesus quer para a gente e que Deus tem certeza que a gente já é, né? Já somos para Ele, porque Ele nos vê assim. Obrigada, gente, pela paciência e pela atenção.
Agradecemos a nossa companheira Denise. O estudo da noite foi bastante reflexivo para todos nós. Realmente nos levou a todos a pensar, principalmente nessa questão dessa perfeição, né? De buscarmos sempre fazer o melhor, essa mania de sermos perfeitos, de querer acertar os mínimos detalhes. Eu, então, tenho essa coisa, né? Faça a vírgula, não ficou no lugar certo, tira, coloca do outro, né? Essa mania de perfeição, de organizar tudo certinho, e a gente ainda tem esse tipo de coisa, né? Parece que é uma necessidade pessoal, mas, se Deus quiser, a gente vai aprendendo e vai melhorando. Então, então, mais uma vez, agradeço a nossa irmã Denise trazer esse estudo tão importante para todos nós. Com certeza está todo mundo pensando um pouquinho sobre isso. Agora eu vou pedir à nossa irmã Ana para fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse banquete espiritual, esse momento de bênção, agradecemos a oportunidade de estudo, aos mentores, aos nossos anjos guardiãos, ao Mestre Jesus, que está conosco, e todos os irmãos que estão presentes. Agradecemos, Pai, e pedimos a bênção, a proteção, pedimos a paz, o equilíbrio, que nós possamos refletir esse estudo e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que a paz, o amor de Jesus reine nesse planeta de prova e expiação. Pedimos também força e sabedoria para suportar nossas provas. Fique conosco, agora e sempre, que assim seja, na graça de Deus. Agradecemos a todas, nossa irmã Ana, pela prece. E, gente, amanhã estaremos todos de volta, né? Se Deus quiser, 16h30 nós temos o nosso Evangelho. Quinta-feira continuamos nossos estudos. Então, desejo para todos Boa noite. uma bela noite. Boa noite. Até amanhã. Fiquem com Deus. Ana, Tchau. Carmen, tá? Tchau. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Um beijo para todos, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã.